Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, já falei sobre isso no vídeo da primeira leitura, mas eu quero dizer para você que está me acompanhando aqui no canal o quanto eu estou feliz. Com a graça de Deus, estamos retornando os vídeos diários aqui no canal sobre a liturgia diária. Para você que estava com saudade, estamos de volta e conto com a sua ajuda para que você me ajude nesta divulgação, porque muitas pessoas perderam esse costume. Nós estamos agora aqui para juntos, então, estudar e meditar o Evangelho proposto pela Igreja para a segunda-feira após o Pentecostes. Na segunda-feira, dia 6 de junho de 2022. Sempre após o Pentecostes, na segunda-feira, a Igreja justamente nos leva a fazer memória da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja. Então, vamos juntos agora, nesse momento, fazer esse olhar, porque a Igreja compreende que se o domingo é o dia de Pentecostes e se, portanto, é o dia em que nós compreendemos a manifestação da Igreja, nada melhor do que falar daquela que é a Mãe da Igreja. E o Evangelho que a Igreja nos propõe para esse dia se encontra lá em João, capítulo 19, versículos 25 até o versículo 34. E assim vai nos dizer o texto. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus, e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Amado irmão, amada irmã, esse texto ele contém 3 partes. A primeira parte, que é muito bem justificado pela liturgia nesse dia, nós vamos ter um olhar para Maria. Depois, nós vamos ter essa bela expressão dita por Jesus, tenho sede. E por fim, a questão de quebrar as pernas e do sangue da água. Então vamos começar do começo, voltando o nosso olhar para Maria. Em primeiro lugar, vai nos dizer que estavam ali de pé, perto da cruz, todos estes. E aí é interessante, eu preciso começar pontuando para você, que costumeiramente, o que acontece? A iconografia católica coloca tocando a cruz de Cristo, realmente tocando, não apenas perto, mas tocando mesmo a cruz, aparece a imagem de Maria, aos pés da cruz de Jesus. Já quero começar comentando para você que, na verdade, não deve ter sido isso que tem acontecido. Isso porque uma mulher não teria o direito de poder ficar tão próxima à cruz. As mulheres não tinham esse direito naquela sociedade. Então Maria estava próxima, mas ainda a uma grande distância, provavelmente. E aí você pode começar a se perguntar por que tão poucas pessoas, Na verdade, por medo dos judeus, todos foram embora. O único discípulo que ficou foi o discípulo amado. E estas mulheres, aqui aos pés da cruz. É interessante que o evangelista vai nos dizer então que Jesus, ao ver sua mãe, ao lado dela o discípulo que ele amava, disse: Mulher, este aí é o teu filho. Por que Jesus chama Maria de mulher? Isso aqui é um recurso teológico de João. Sem sombra de dúvidas, a expressão mulher automaticamente remonta a uma antropologia que recorda lá de Gênesis. Aquela mesma mulher, só que lá em Gênesis, ela cometeu pecado. Agora, acontece algo completamente o contrário. Podemos dizer que em Maria é retomada tudo aquilo que aconteceu lá em Eva. Em Maria, a história da salvação tem um novo ângulo. Maria agora é de fato a nova Eva. E a palavra Eva significa mãe de todos os viventes. Então Maria agora se torna a verdadeira Eva. Enquanto a primeira Eva acaba cedendo ao pecado,
Maria não cede ao pecado. Maria cede à sabedoria encarnada, que é o próprio Jesus. E aí, partindo desse pressuposto, Maria então agora é mãe dos viventes e é o próprio Jesus quem faz isso. Por quê? Note que ali estava o discípulo que Jesus amava. João nunca deu nome a esse discípulo. Inclusive tem livros que trabalham essa discussão, se esse discípulo de fato existiu, se ele seria uma espécie de uma figura de linguagem, se ele seria uma espécie de uma representação da comunidade primitiva. E é isso que está acontecendo aqui. Esse discípulo que Jesus amava, ele é um símbolo, ele é um ícone, ele é uma imagem de todos aqueles também que seguem Jesus, que são amados por ele e que por consequência também o amam. E por isso Maria agora se torna mãe de todos aqueles que são amados e que amam a Jesus. Maria se torna a nossa mãe. Maria, mãe da igreja. Mas eu também quero chamar a atenção para uma outra realidade. É muito difícil e existem inúmeros teólogos que ficam nessa discussão sobre o verdadeiro significado do nome de Maria, porque etimologicamente falando, o nome de Maria pode ter várias raízes. Uma dessas raízes traz o significado do nome de Maria como uma mulher amada, a amada de Deus. E é interessante você perceber que aos pés da cruz está aquela que é muito amada e aquele que é muito amado. E aí a gente automaticamente, olhando também para o Evangelho de João, compreende que Jesus amou-nos e amou-nos até o fim, e esse amor que vem de Deus nos ensina e nos impele a amar de volta. Então só se continua ali aos pés da cruz, só não larga a cruz aquele que muito experimenta o amor e que por consequência também ama, né? A gente é amado e portanto também aprende a amar. Então esse é o primeiro tópico, a primeira cena que o Evangelho nos propõe neste dia. Maria acolhe o discípulo que é amado e também, portanto, acolhe toda a igreja primitiva, toda a igreja, né? E aí depois vai vir falar a expressão tenho sede. Essa expressão tenho sede, amados irmãos, reflete automaticamente muito mais do que apenas uma expressão de sede material. É muito similar àquilo que Jesus já faz com a samaritana, também ainda dentro do Evangelho de João. A sede que Jesus tem é a sede que a Trindade, o seio da Trindade tem sede de mim e de você. Deus ele é sedento por cada um de nós. Deus tem sede do nosso coração, da nossa entrega, do nosso amor. Maria e o discípulo amado souberam matar esta sede muito bem. E nós? Por esse motivo, às vezes a gente pode pensar, olhando para este versículo 29 e versículo 30, que quando Deus grita ao nosso coração, nas situações cotidianas que tem sede de nós, às vezes a gente dá para ele um vinagre, algo azedo de volta. Deus nos pede, me ama, e o nosso amor é um amor azedo. Deus nos chama, me serve, e nós servimos de modo azedo. Deus diz, ama o teu irmão, e a gente ama o irmão de modo azedo. Deus diz, sede sal e luz do mundo, eu me torno um sal azedo, eu me torno uma luz meio tíbia. E muitas vezes, amados irmãos, é assim que a gente tem feito. Eu já te convido a esta reflexão. Nós não podemos dar um sim azedo a Deus, mas um sim coerente, diante de tanto amor que Ele deu a cada um de nós. E para finalizar, eu quero voltar agora para a parte final. Aqui aparece a imagem de que eles estão quebrando as pernas, não é, daqueles que estavam ao lado de Jesus. Muita gente pode não entender por que disso. Na verdade, ao quebrar as pernas, né, da forma como a estrutura da cruz, as pernas elas serviam também como apoio para que, vez ou outra, né, ficasse apoiando ora pela perna direita, ora pela perna esquerda, para que pudesse ter como respirar, porque a forma como a pessoa ficava na cruz, o diafragma não conseguia sustentar tudo aquilo. Ao quebrar as pernas daqueles que estavam ao lado de Jesus, que ainda estavam vivos, eles estavam ali acelerando o seu processo de morte, para que eles pudessem morrer por asfixia. Jesus já estava morto. E aí vem toda uma discussão médica, e é saudável essa discussão, o olhar muito grande para o Jesus histórico, a gente começa a perceber que fica se justificando, que se saiu sangue e água, é porque na verdade, né, já tinha todo um processo de morte profundo que tinha acontecido ali. Essa discussão é salutar. Porém, eu quero fazer uma reflexão teológica. Quando Jesus morre, portanto, sai sangue e água, a gente precisa voltar agora para a igreja primitiva, para a teologia joanina. Sem sombra de dúvidas, essa água remete ao batismo e esse sangue remete à Eucaristia. Ou seja, a morte de Cristo. Desta morte brota a fé. Desta morte brota a igreja. Nós somos sim, amados irmãos e irmãs, frutos desta redenção.
frutos da morte de Cristo na cruz. E aí é como se agora a gente voltasse para a cena inicial, que já foi comentada aqui neste vídeo, né? Maria, de fato, agora é mãe da igreja na pessoa do discípulo amado. E para se configurar ainda mais, Jesus mostra evidentemente o quanto ele doa à igreja, pelo sangue e pela água. Então espero que todo esse estudo desse texto tenha ajudado na sua meditação e que nós possamos hoje voltar o nosso olhar para Nossa Senhora. De fato, nós temos uma mãe. Eu te convido aqui nesta segunda-feira, ao meio-dia, estar atento aqui ao canal, porque já vai começar as reflexões sobre o próximo domingo, tá bom? O tempo comum está de volta e começamos com a solenidade da Santíssima Trindade. Te aguardo aqui, que Deus te abençoe, meu amado irmão e irmã. Até mais.